Olá, como estão todos? Tudo bem? Bom, nós vamos dar prosseguimento à última palestra, que foi sobre sinais da mentira. Então, essa palestra é Sinais da Mentira 2. Ok? Vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, que é muito interessante e as pessoas estão sempre nos escrevendo, perguntando para saber mais. Não é tão simples como a maioria das pessoas diz que é identificar uma mentira, mas é possível desde que você tenha a técnica correta. Esses aí que estão na tela são alguns dos nossos livros, né? Os dois mais relevantes sobre esse tema de análise comportamental é o Saiba Quem Está à Sua Frente. No Brasil, Relacionamento em Crise. Se você está em Portugal ou país de língua portuguesa fora do Brasil, o nome do livro é Análise Comportamental, Relacionamento em Crise, publicado pela Chiado Editora. No Brasil, o responsável é a WAK, a WAK Editora, e você pode encontrar os livros diretamente no site da WAK Editora ou em qualquer boa livraria pelo Brasil afora. Ok? Então vamos começar. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que enfrente sem batalhas, jamais correrá perigo. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes ganha, às vezes perde. Mas aquele que não conhece o inimigo nem a si mesmo, está fadado ao fracasso e correrá perigo em todas as batalhas. Sun Tzu e a Arte da Guerra, 500 anos antes de Cristo. É necessário que você tenha um conhecimento da análise comportamental, não para você levar vantagem nas suas relações, não para você ludibriar as pessoas, mas para que você possa também se defender. Para que você possa também saber a hora de mudar a linha de abordagem com alguém que não tem exatamente uma boa intenção com você. Por isso é importante o conhecimento da análise comportamental. Vamos começar apresentando as 6 técnicas verbais da mentira mais comuns, que é a repetição da pergunta, responder com as mesmas palavras, responder agressivamente, omissão, deflexão e ênfase excessiva. São as 6 mais comuns. Vamos começar pela repetição da pergunta. Quando uma pessoa está mentindo, para que ela possa elaborar a mentira, ela tem que ter um esforço cognitivo. Se você faz uma pergunta de supetão e ela não tem preparado um roteiro, ela pode engasgar. Então, o cérebro dela, para ela não engasgar, repete a sua pergunta. Então, você fala assim para ela assim: você pegou a chave do meu carro? E ela vai te responder: o quê? Se eu peguei a chave do seu carro? Para dar tempo dela elaborar uma resposta melhor. Então, é muito comum, quando você pergunta a uma pessoa de supetão, se ela está preparada, uma coisa objetiva, se ela repete a sua pergunta, a probabilidade dela estar mentindo é muito grande. A probabilidade dela estar naquele momento elaborando uma mentira para te contar é muito grande. Então, essa é uma técnica que você facilmente vai descobrir quando uma pessoa estiver mentindo. Ela vai repetir a sua pergunta antes de dar a resposta. A outra técnica, também comum, é responder com as mesmas palavras. É quase igual a responder com a pergunta. Ele usa na estrutura dele as palavras que você acabou de falar. No caso da chave. Né? Você pegou a chave do meu carro? Ele vai te responder o quê? Se eu peguei a chave do seu carro? Não, não peguei não. Não peguei a chave do seu carro não. Então, ele pode acrescentar algum conteúdo, mas o bojo, né, o conteúdo maior, são as palavras que você colocou, justamente porque ele precisa de tempo para elaborar. A cognição dele, a emoção afeta a cognição. Então ele não tem, a não ser que ele esteja muito bem preparado, né, a não ser que ele tenha treinado a resposta, ele não tem estrutura cognitiva para poder te dar uma resposta na hora. E quer ganhar tempo. Então ele repete as suas palavras, ok? Responder agressivamente. Muito comum. Você faz uma pergunta que, na resposta dele, pode ser que ele se entregue, pode ser que ele sofra uma punição e aquela mentira por medo, que nós já vimos no vídeo passado. Então ele fica nervoso. Ele fica nervoso, ele não tem argumento, ele responde agressivamente. Não, eu não peguei chave do seu carro. Por que você está me perguntando isso? Porque ele não está preparado, a emoção toma conta, não tem argumento, ele parte para a ignorância. Responder agressivamente é uma técnica que você pode perceber na pessoa que está mentindo. Claro que a palavra técnica aqui não significa técnica apurada, né? Na verdade, são desvios comportamentais onde você pode perceber que a pessoa
não está dizendo a verdade. Omissão. Essa é a melhor técnica. Se você vai mentir, não minta. Omita, é melhor. Porque não causa a alteração, você não precisa ficar se lembrando do que você falou a mais, né? E simplesmente omitir. Essa técnica é muito usada pelos políticos. Quando eles não têm o que dizer, porque se disser vão ter que mentir, né? Eles não têm argumentação, eles não têm como dizer com a verdade, eles simplesmente não falam. Então, para completar a omissão, existem outras técnicas, outras duas. A primeira delas é a deflexão, que é o desvio do tema. Você pergunta, você roubou, você pegou a chave do meu carro? E o cara vira para você e fala assim, olha só, parece que está chovendo, você não reparou isso não? Te dá uma resposta que não tem nada a ver com o que você perguntou. Essa é uma das técnicas mais comuns entre os políticos. Você faz uma pergunta para ele, ele responde outra coisa. Você pergunta o que você quiser, ele responde o que ele quiser. Justamente para não ter que mentir. Então, a omissão ela fica completa quando você utiliza a deflexão, desvio do tema, não responde a pergunta que foi feita. E por último, das técnicas verbais mais comuns da mentira, nós temos a ênfase excessiva, que essa é aquela que o Bill Clinton usou, né, quando estava falando da Mônica Lewinsky. Você pergunta para o cara, você pegou a chave do meu carro? E ele fala, não, eu não peguei a chave do seu carro. Eu não peguei. Estou te dizendo, hein? Eu não peguei a chave do seu carro. Por que tanta ênfase? Por que tanta emoção? Por que tanta energia? É porque, como sabemos, a emoção tomou conta, ele não tem uma estrutura de defesa pronta, ele não elaborou uma resposta, então ele coloca muita ênfase tentando convencer o outro daquilo que ele está dizendo, que naturalmente deve ser uma mentira. Quais são os principais indicadores que uma pessoa está mentindo? O muito comum é a atenção à ordem cronológica da história que ele está contando. Se ele está elaborando uma mentira, ele está fazendo aquilo naquele momento, né? Então, você deixa ele falar. Ah, eu fui na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa de beltrano, passei lá, comprei um sorvete e voltei para casa. Quando ele termina, você anotou tudo. Quando ele terminar, você fala para ele, agora me conta de trás para frente. Ele não vai conseguir. Porque, na verdade, essa história não está arquivada na memória de longa duração. Então, ele vai ter uma grande dificuldade em encontrar a mesma história em ordem contrária, porque ela não está arquivada. Aí dá para você perceber que a pessoa, na verdade, inventou toda aquela história. Isso é mais técnica de interrogatório, né? Tem uma certa diferença entre o que ele fala e o gesto, a linguagem corporal. Porque geralmente você ensaia o conteúdo da fala, mas você não treina o corpo, você não treina os gestos. Então a pessoa pode falar, tem um comercial ótimo, né? Na televisão, tinha, né? Passou uma semana, perceberam o erro, tiraram. É uma senhora, uma apresentadora, falando que ela comia um determinado produto. E ela falava assim, lá em casa todo mundo come tal produto, balançando a cabeça negativamente. Nós temos uma de um grande político brasileiro falando, eu acredito plenamente nisso. Então, essa incongruência entre o que se fala e o gesto também é um indicador que a pessoa deve estar mentindo. E o deleite do enganador, que é o dumping delete, é quando a pessoa dá um sorrisinho inconsciente no término da fala, porque ele acha que ele convenceu a pessoa. Ele conta a mentira, reina um silênciozinho, aí ele pensa, convenci. Aí ele vai dar um micro sorriso, que é o deleite do enganador, tipo assim, eu consegui. Isso tem cenas gravadas, né, de pessoas chorando, contando a mentira chorando, né? Aí quando ele percebe que a mentira colou, ele faz um pequeno gesto ou de desdenho ou de desprezo, se julgando acima daquela pessoa que está ouvindo a história, que acreditou no que ele está contando. As crianças mentem assim que nascem. Criança, assim, com 1 dia de vida, 2 dias de vida, elas choram ou fingem que choram para chamar a atenção. Isso já foi detectado e estudado com câmeras escondidas. Quando a criança percebe que está sozinha, ela chora. Ela vê um movimento, ouve um barulhinho, ela para de chorar. Então, na verdade, ela não está chorando, ela está fingindo que está chorando para chamar a atenção, para ter afeto. Tá? Com 1 ano, já sabe dissimular. Faz uma coisa e finge que não fez. Com 2, já blefam. Já contam uma história para encobrir outra. E com 2 anos, hein, mal aprendeu a falar. Não vai estar na natureza humana a mentira, hein?
Com 5 anos, a mentira já é uma coisa normal. No entanto, claro, os sinais corporais são muito evidentes que ela está mentindo, porque ela não tem esse controle, né? Então, você pode ver em filmagens, criança, quando mente, o corpo dela, a mão, a face, entrega que ela está mentindo, tá? Com 5 anos, ela faz isso naturalmente. Agora, quando ela chega aos 9, ela já manipula as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que têm mais afeto por ela. Ela já consegue ter estratégia comportamental para obter o que ela quer com carinho, com afeto, com palavras. Ela já cria uma estrutura de manipulação bem complexa. Isso com 9 anos de idade somente. Reações pós-mentira. Eu queria lembrar que as nossas palestras são sempre curtas. E todas as semanas, novas palestras são apresentadas no domingo à noite. E após isso, elas ficam disponíveis para quem quiser assistir no YouTube. Então, você pode assistir à noite, no domingo, a partir das 18 horas, né? Ou durante a semana, em qualquer momento. Mas para que você receba sempre os links e senhas das palestras, faça a inscrição no mail list do ISEC ou assine o nosso canal no YouTube. Reações pós-mentira. Reação emocional, reação autônoma, que é o sistema nervoso central, e reação consciente. Ok? Não é muito difícil, não. Se prestando um pouco de atenção, você percebe na hora. Reação emocional. Se a mentira for social, como nós vimos no primeiro vídeo, né? Ah, você está muito bonita hoje. Oh, gostei do seu cabelo. Não, vou na tua casa sim, pode deixar. Se fosse a mentira social, não tem grande alteração emocional. Mas, se for uma mentira por medo, ou uma mentira estratégica, você pode perceber uma reação emocional. E quanto maior for essa reação emocional, maior serão as outras reações pós-mentira. Porque amplia num efeito cascata as posturas subsequentes, os efeitos subsequentes à mentira. Então, reações pós-mentira. O cara acabou de contar uma mentira. É uma mentira grave e tem uma reação emocional. Então, imediatamente, você pode começar a perceber algumas reações. A primeira delas é a reação autônoma do sistema nervoso central, que é inconsciente, porque ocorre um aumento da pressão arterial, aumenta o perfil da produção endócrina ou diminui, e dessa forma vai disparar sinais ideomotores, como balançar da perna, movimento nas mãos, os olhos se movendo, alteração da fluência da fala. Essas reações são autônomas. A pessoa não tem controle. Se ela acontecer, aí vem a mais grave, que é a reação consciente, a reação analítica, que é também chamada de contramedida. A contramedida, geralmente, ela é muito fácil de ser percebida. Eu vou dar um exemplo para você. Tem um político famoso no Brasil, muito famoso, que ele, quando mente, ele tem um movimento ideomotor, mas muito amplo. Não é um movimento ideomotor de mexer dedinho, não. É muito amplo. E de forma inconsciente, aumentou a pressão arterial, o vaso periférico da face é irrigado muito rapidamente, então coça, né? Esse é o movimento ideomotor. Aí ele vai, também distraidamente, e coça o rosto. Quando ele coça o rosto, ele percebe que ele está coçando o rosto, o que ele faz? Ele amplia o movimento, tentando sinalizar, não, está coçando mesmo, não é mentira, não. Alguém deve ter dito para ele, não, você coça o rosto, é mentira. Então, quando ele coça de forma inconsciente, ele amplia, ele exagera. E aí dá para perceber claramente que é uma contramedida. Contramedida, o cara mentiu, ele percebe que o corpo dele foi para trás. O que ele faz? Ele muito rapidamente joga para frente. Então, a contramedida é muito mais visível do que o movimento ideomotor. Porque às vezes o movimento ideomotor você nem está sacando. A perna dele, ele mentiu, ele botou a perna para trás. Ele percebeu isso, ele dá a contramedida, coloca a perna para frente. Mas a contramedida é mais rápida, tem mais energia, então é mais visível. É uma tentativa, óbvio, de disfarçar os sinais apresentados pela reação autônoma. Muitas vezes, isso acontece também na fala. Tá? Você faz uma pergunta para a pessoa responde emocional, ela gagueja, então ela tenta adquirir o controle da fala de novo. Então ela se esforça muito para poder manter um ritmo na fala. Ela aumenta a fala, aumenta a velocidade da fala, aumenta a fluência, bota tônus emocional, ou o contrário. Ou ela se inibe. Então, reação consciente, a contramedida,
é mais percebível no ambiente pelo analista comportamental do que todos os outros sinais que nós acabamos de falar. Ok? Bom, gente, nós temos também o seguinte. Nós temos também algumas técnicas que você pode utilizar numa sequência para detectar a mentira. Então, na verdade, é um protocolo. Não chega a ser uma técnica, é um conjunto de técnicas, né? Então, o protocolo é o seguinte. Você vai conversar com uma pessoa para descobrir se ela está mentindo. É um inquérito mesmo. Então, você tem que entender o seguinte. Pelo menos procurar saber. Se ela tem um motivo para mentir. Antes, você tem que estabelecer uma baseline. Tem que fazer perguntas que possibilitem mentiras. Observar os sinais apresentados e fazer uma checagem dos pontos críticos. Para que isso? Para não fazer nenhum julgamento injusto. Para você não tirar nenhuma conclusão apressada e acusar uma pessoa ou terminar uma amizade porque você acha que ela está mentindo. Então, se você seguir esse protocolo, você vai ter muito mais chances de verificar a veracidade das informações. Primeira coisa, a pessoa tem motivo para mentir? Que motivos são esses? O que ela ganha com isso? O que ela perde com isso? O que pode levar essa pessoa a mentir? Motivo para mentir nós vimos no vídeo 1. Os 4 principais. Então, você sabe que se a pessoa vai mentir porque tem medo de uma punição, os sinais esperados são contrários a uma pessoa que vai mentir de forma estratégica, que visa lucro. Então é importante que você saiba o motivo para você também ter uma expectativa dos sinais que ela vai apresentar. Beleza, você já sabe quais são os sinais, porque você já sabe a motivação. O que você tem que fazer agora? Você tem que fazer uma baseline. Você tem que conhecer a pessoa no padrão normal de comportamento. Ah, mas se eu conversar com o cara olhar para cima. Não, necessariamente não precisa ser uma mentira. Pode ser, inclusive, uma elaboração criativa na mente dele de uma cena que ele não viu, mas ele estava presente no momento. Ele pode estar imaginando um complemento à cena que ele viu de fato. Aí ele mexe o olhinho lá para a direita, se ele for destro, ou para a esquerda, se ele for canhoto. Mas isso não significa que é mentira. Você não pode, por um sinal, apenas um sinal, afirmar que a pessoa está mentindo. Você tem que entender que um sinal é como se fosse uma sílaba. E você está procurando palavras para formar frases. Então é preciso mais do que um sinal, que 2, 3 sinais, para que você possa ter a certeza que alguém está mentindo para você. Então, baseline é importante, porque você vai conhecer o comportamento padrão. Tem gente que calma, tranquila, balança a perna como se estivesse nervoso. É uma mania dele, vai fazer o quê? É o perfil dele. Não há o que fazer. Por isso é importante você conhecer a baseline de uma pessoa. Agora que você já sabe o motivo, você tem que fazer perguntas que possibilitem a mentira. Mas tem que ser sutil. Você não pode ser agressivo. Você não pode ser responde agora. Não, é o normal. Quanto mais sutil, melhor. Por quê? Se você faz a pergunta sutil, calma, e a pessoa se altera, o estado emocional muda, aí, rapaz, você vai ter a convicção que ela está mentindo. Agora, se você faz a pergunta de forma agressiva, a pessoa vai ficar nervosa. E aí você perdeu. Perdeu a condição de ver os sinais idemotores, porque ela está nervosa, ela vai apresentar tudo. Mas não é porque ela está mentindo, é porque ela ficou nervosa, porque você foi agressivo. Então é necessário que você mantenha ela no estado de conforto. Conversa normal. E aí, você pegou a chave do meu carro? Sem agressividade. Para ver se ela vai mudar o perfil emocional, se ela vai começar a apresentar os sinais. Beleza. Você sabendo qual é a motivação, e aí você sabe quais são os sinais que ela pode apresentar, você vai procurar esses sinais. Um não significa nada. Tem que ver o grupo, a sequência. Se ele acontece pontualmente nas perguntas-chave. Ok? Beleza. O processo está validado. Você sabe que ele está mentindo. E agora, o que você faz? Você dá um tempo na conversa e volta fazendo a checagem daqueles pontos que você percebeu, os sinais ideomotores ou as contramedidas. Se ele fez alguma contramedida durante o desenrolar da conversa. Você volta de forma natural também. Se os sinais aparecerem de novo, bom, aí 99,9% da pessoa realmente está mentindo para você. É importante você fazer a checagem para que você não cometa injustiça com as pessoas. Tenha muito cuidado ao usar isso. Não deixe que a emoção tome conta da estrutura técnica. A estrutura técnica é relevante para que a apuração seja a mais precisa possível. Legal?
Veja de novo, se teve alguma dificuldade, volte a fita. Nós temos os cursos, né? Nós temos os cursos aqui no Rio, em São Paulo, presenciais. As datas aí já são... As datas do Rio já foi, né? Mas vai ter uma outra em junho, eu acho, ou em maio, não sei. Me desculpe, eu não tenho a memória tão boa assim. Ó, nós temos os cursos presenciais, que você pode aprimorar mais os seus conhecimentos, e o curso online, você pode começar a fazer hoje, inclusive. Nós também temos os cursos nas empresas, né, que são os cursos em company. E o curso vai ser modulado de acordo com o interesse da empresa. Você trabalha com vendas, é um perfil, trabalha com segurança, é outro perfil, trabalha com educação, é outro perfil. Dependendo do perfil da empresa, né, o curso é montado para atender aquela necessidade específica. É um curso, muitas vezes, de apenas 4 horas. Ou seja, em meio-dia, você consegue levar para os seus funcionários, os colaboradores da sua empresa, informações que poderão ser úteis no desenrolar do dia a dia e aumentando, com certeza, a produtividade. Qualquer informação a respeito você pode encontrar no nosso site www.hipnose.com.br, que é fácil de guardar, ou no ISEC, www.isec.psc.br. Por conta desse psc.br é mais difícil de memorizar, né? Então, www.hipnose.com.br é facinho. Você encontra os cursos tanto de análise comportamental, como também os cursos voltados para a hipnose. Muito obrigado e até a próxima palestra.